Irmãos, vamos para a palavra agora. Quem veio aqui receber resposta de Deus, quem veio aqui receber um novo ânimo, eu vim, aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu convido vocês a abrirem na carta aos Hebreus, lá para o final da Bíblia, capítulo 11. Nós vamos ver alguns versículos aí da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Aleluia. Vou esperar mais um pouquinho, os irmãos acharem. Hebreus 11. Aleluia. Então, nessa carta que muitos dizem que foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas ninguém sabe a verdadeira autoria, lá no capítulo 11, verso 1, diz assim: a fé é a firme certeza das coisas que se esperam, é a evidência daquilo que ainda não vemos. Aí no 2: foi porque tiveram essa fé que os antigos homens de Deus receberam o testemunho da sua aprovação. É a fé que nos dá a entender que o mundo inteiro foi criado pela palavra de Deus, que o que existe foi criado a partir do que se não vê. Lá no 4: foi a fé que inspirou Abel a oferecer a Deus um sacrifício mais agradável do que o de Caim. Aceitando a sua oferta, Deus mostrou a Abel que era declarado justo. Ainda que já esteja morto, Abel continua a falar-nos. E pela fé, Enoque foi levado para o céu sem experimentar a morte. Um dia deixaram de o ver, porque Deus o tinha levado. Sobre ele foi escrito que agradou a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem se aproximar dele creia que ele existe e que recompensa os que sinceramente o buscam. Amém? Pode se assentar, irmãos. Fique à vontade na casa do Senhor. Aleluia. Esse texto, irmãos, ele é bem conhecido nosso, dos cristãos, porque, como a própria Bíblia diz, sem fé é possível agradar a Deus. Mas esse texto ele começa nos ensinando o conceito da fé. Então, muitas vezes a gente se pergunta, o que é a fé? Como que funciona? E aqui está dizendo: a fé é a firme certeza das coisas que eu espero. Então, eu tenho certeza daquilo que eu espero porque eu tenho fé. Eu espero que a cura se manifeste no meu corpo. Eu espero que aquela porta se abra, que eu venha sair de uma situação negativa, de uma situação de estar no vermelho financeiramente. E o que me faz ter certeza de que eu vou sair é a minha fé. E ela também é a evidência daquilo que ainda não vemos. Aí novamente, como é que eu sei que Deus cura? Como é que eu sei que Deus prospera? Como é que eu sei que eu vou sair dessa situação se eu não vejo nada? Porque eu não preciso. Eu tenho a evidência que é a minha fé na palavra de Deus. Ela é o bastante. Ela é a minha evidência. A palavra de Deus diz que nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos por aquilo que cremos. Nós nos movemos por aquilo que nós cremos da parte de Deus. E um exemplo, irmãos, que é bem prático sobre a fé, aqui para a gente começar a ilustrar um pouco e fortalecer a nossa fé, é o exemplo da pesca maravilhosa, que todos devem lembrar, onde trata de Simão Pedro, que estava uma noite inteira com seus colegas pescadores, tentando pegar peixes, tentando pagar suas dívidas, ganhar o seu pão, e nada de peixe. 3 da manhã, madrugada dentro, pessoas que eram experientes na pesca, que já eram pescadores de profissão, que estavam lá tentando pescar de tudo quanto era jeito, colocando a rede de um lado, colocando a rede de outro. E aqui em Lucas 5, verso 5, nós vamos meditar um pouco nessa palavra. Se você puder abrir, você acompanhar aqui no telão também. Lucas 5, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Simão respondeu: Mestre,
trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, porque o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes e começaram a se rasgar. Então aqui, como a gente via, eles estavam com dificuldades, e Jesus apareceu para eles na praia e deu uma palavra, liberou uma palavra para eles. Ó, coloquem a rede, aqui mais nos versos anteriores, conta essa história. Coloquem a rede à direita do barco. E aí talvez se passou na cabeça de Pedro, mas eu já tentei, já coloquei na esquerda, já coloquei na direita, já coloquei atrás do barco, já fiz de tudo, já tentei de todas as maneiras e não vem peixe. É um fracasso essa pesca. Mas ele disse assim, ele ponderou e disse: mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Então aqui está a grande diferença. Eu não vejo peixes, mas a evidência de que aquilo que eu espero vai ser alcançado foi porque Deus me deu uma palavra. Eu não vejo peixe nenhum, eu já tentei, mas Jesus está me dizendo para eu lançar. E quando é Jesus que diz, seja porque Ele me deu uma direção do Espírito Santo, através de uma revelação, através de um sonho, através de uma profecia, ou até mesmo através da palavra dele, que a palavra de Deus é a voz do Senhor, e talvez Ele já está aqui falando com alguns corações essa noite. Então, quando Ele nos dá uma direção, a gente crê nela, e ela é a evidência daquilo que nós precisamos para receber o nosso milagre. Amém? A palavra também diz, nesse comecinho do texto dos Hebreus que nós lemos, que Enoque agradou a Deus. Vamos até ler juntos aqui, no Hebreus 11:5 diz assim: pela fé, Enoque foi levado para o céu sem experimentar a morte. Ele foi arrebatado. Um dia deixaram de o ver, porque Deus o tinha levado. E sobre ele está escrito que agradou a Deus. Então, Enoque agradou a Deus. Ok, legal. A gente entende que ele era fiel, que ele tinha uma comunhão com Deus. Mas olha o que a palavra diz no verso 6. Ali no final do 5 diz: sobre ele foi escrito que agradou a Deus. No 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui está me dizendo que Enoque agradou a Deus com a fé dele. Não tem outras maneiras de agradar a Deus, mas ele agradou de tal maneira que ele foi arrebatado, porque ele agradou com a fé dele. Porque sem fé, se ele não tivesse fé, teria sido impossível ele agradar a Deus a esse ponto de ele ser recolhido. Então o texto já está nos dando a pista aqui, o autor da carta aos Hebreus, que a fé de Enoque levou ele para estar mais perto de Deus. Aleluia. E depois também, irmãos, nesse capítulo 11 dos Hebreus, vai estar falando de vários heróis da fé, e nós vamos meditar aqui juntos também. Alguns crentes chamam de a galeria da fé, porque é onde o autor dos Hebreus fala de todas as pessoas que pela fé deles se destacaram, pela fé deles venceram batalhas, venceram gigantes, e a fé deles foi tão poderosa, foi tão exemplar, que eles estão aqui hoje nessa galeria da fé de Hebreus 11, para que nós possamos imitá-los, para que nós possamos nos inspirar neles e agradar ao Senhor também com a nossa fé. Vamos meditar juntos aqui, começando por Abraão. Abraão, o primeiro herói da fé, que está descrito aqui em Hebreus 11. Lá no verso 8 já começa a história dele. 11:8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ir, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Aí lá no verso 17, o autor dos Hebreus vai falar mais um pouquinho sobre os atos de fé de Abraão. Então, lá no 17 diz assim: pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Olha só que forte. Então ele estava disposto a sacrificar o único filho dele, e o filho que Deus tinha dito: esse é o rapaz que dele vai sair a tua descendência. Aí no 19, concluiu que se Isaque morresse,
Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida, e em certo sentido recebeu seu filho de volta dos mortos. Glória a Deus, que palavra poderosa. Parece fácil, né? Parece algo simples de ser feito. A pessoa teve uma dificuldade enorme. Nós conhecemos a história de Abraão, um homem idoso, uma esposa idosa e estéril, teve uma dificuldade enorme de ter um filho, lutou para isso, chegou até a se precipitar tendo um filho com a serva dele, que não era o filho da promessa. Aí depois ficou um tempo em silêncio, e Deus finalmente deu para ele Isaac. Esse sim era o filho que Deus tinha prometido, que mesmo na velhice, mesmo na impossibilidade, Deus iria operar um milagre. Mas olha que interessante, mesmo com toda essa dificuldade, quando Deus falou, Deus provou o coração dele e disse assim: eu quero o Isaac, quero que tu leve lá ele para sacrifício, que tu prepare tudo, prepare o cutelo, né, aquela lâmina, prepare o fogo, tudo, porque ele vai ser sacrificado. E aí, vamos dizer assim, entre aspas, né, a tranquilidade do homem de Deus de pegar o filho e dizer: vamos lá, vai ter um sacrifício lá em cima no morro. E ele sabendo no coração que o sacrifício era o rapaz, era o menino, e era o único filho, era o filho que lutou 100 anos para conquistar. E ele simplesmente, com a palavra diz aqui, no 19, ele concluiu que se o Isaac morresse, se ele tivesse que passar a lâmina até matar o rapaz para poder sacrificar, Deus era poderoso para trazer de volta. Que fé poderosa, e é essa fé que Deus quer que nós tenhamos a partir de hoje, uma fé poderosa. Aleluia. Então, fora essa questão do filho de Isaac, né, o filho de Abraão, ele foi para uma terra que não conhecia. Isso também sempre fala muito ao meu coração. Imagina que ele estava estabelecido num lugar, acomodado num lugar, conhecia as pessoas dali, enfim, estava na zona de conforto, com as coisas funcionando, e de repente Deus aparece para ele e fala assim: ó, pega as tuas coisas e sai caminhando, eu vou te orientar no meio do caminho, eu vou te mostrar como é que tu faz no meio do caminho, mas até lá tu não vai saber. E a obediência desse homem de dizer simplesmente: sim, Senhor, vou juntar as minhas coisas aqui, vou desfazer minha tenda, vou pegar minha mochila e vou andando aqui, e uma hora Deus vai me revelar. Vou andando para o lado que eu senti no coração aqui, e uma hora Deus vai me revelar, vai me dar uma direção. E foi o que aconteceu. Ele chegou na terra, com o tempo ele descobriu a terra que Deus tinha para ele. Mas é um homem de fé que Deus se agrada, porque foi uma pessoa que não titubeou muito, ele não hesitou muito, ele simplesmente ouviu a palavra do Senhor, e ele era uma pessoa que conhecia Deus, uma pessoa que tinha experiências com Deus. Se Deus está falando, eu sei que ele é um Deus que cumpre o que ele fala, que sabe o que está fazendo. Então, se ele mandou eu fazer, ele não vai me deixar desamparado. Aleluia. Nesse mesmo capítulo também fala de Sara. Sara, uma mulher, como a gente estava comentando aqui, a esposa de Abraão. Ela era estéril, ela era idosa, ela tinha um marido ainda mais velho, 10 anos mais velho, cerca de 10 anos mais velho, mas eles tiveram um filho pela fé. Aí eu até já me perguntei uma vez assim, eu disse: poxa, mas 99 anos, aí Sara 89 anos, muito velhos. Será que naquela época eles viviam mais, e eles tinham mais? Porque existem relatos de pessoas que viveram 500, 600, 900 anos, e talvez, poxa, mas eles tinham vigor, eles tinham 100 anos, mas eles tinham vigor. Mas a palavra não fala isso. Eu até quero abrir aqui com você, para a gente analisar mais de perto. Vamos abrir novamente em Hebreus 11, para a gente ver que eles não tinham nada de jovens. Hebreus 11. Aqui, ó, no 12 diz assim, 11, 12: e assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Então está falando aqui, veio desse homem velho, mas em forma, velho, mas vigoroso, velho, mas não, velho, fraco, cansado. E aí eu fico pensando, né, uma vez eu ouvi uma pregação, muito tempo atrás, que me abriu os olhos para a gente entender uma questão. Se Abraão tinha 99 anos, se Sara tinha 89 anos, e a Bíblia não fala que ela engravidou do Espírito Santo,
Como é que ela engravidou? Com relação sexual com 99 anos e com 89 anos. Não tem outra maneira dela engravidar. Não foi do Espírito Santo como Maria, mãe de Jesus, que não teve relação sexual com José e simplesmente já nasceu o nosso Messias no ventre dela. Eles tiveram que ser pai e mãe dessa criança. E isso requer fé. Requer fé você ser estéril e velho, ter um marido mais velho ainda, cansado, e dizer: não, se Deus prometeu, a gente vai fazer a nossa parte e vai gerar um neném, vai gerar o filho da promessa. Então isso é muito forte, irmãos. É algo muito poderoso, mas foi a fé deles que os moveu para fazer essa loucura de fé, vamos dizer assim. E aqui também fala, nesse capítulo de Hebreus 11, sobre os pais de Moisés. Eles esconderam a criança. Todos devem saber da história. Queriam matar todas as crianças pequenas, recém-nascidas. E Moisés tinha recém-nascido nessa época que entrou em vigor a ordem do rei, do faraó, de matar todas as crianças. E para que não acontecesse isso, eles esconderam por 3 meses do faraó, para que ninguém visse a criança, e depois colocaram num cestinho para que alguém cuidasse, né? E colocaram nas mãos de Deus a vida de Moisés. Era só um bebezinho. E aqui a Bíblia fala que foi um ato de fé, porque eles esconderam a criança sem temer a ira do faraó, sem temer o que vai acontecer. Não, eu creio que esse menino é de Deus, então Deus vai cuidar dele. E o que é mais interessante, irmãos, que me toca muito também, é o próprio Moisés quando adulto. Todos sabem que ele se criou no palácio, ele se criou como neto do faraó. Ele era um hebreu, estava infiltrado lá, digamos assim, mas ele não era da descendência do faraó, mas foi tido como neto do faraó. Foi criado naquela época, o Egito era a maior riqueza que existia, a maior potência econômica que existia. Então ele tinha as melhores frutas, os melhores gados, tinha muito dinheiro, muito ouro. E ele, como neto do faraó, era uma autoridade lá dentro. Vivia em palácios, comia do melhor, vestia do melhor, era respeitado por todos. Mas aqui em Hebreus 11, 24, vai dizer assim, Hebreus 11, 24: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar. E essa é a parte mais legal do versículo: como quem vê o invisível, ou algumas traduções dizem como quem vê aquele que é o invisível. Não tem, irmãos, como uma pessoa que não crê em Deus, que não tem uma experiência com Deus, ela fazer isso. Ela fazer a loucura de largar as riquezas, largar a segurança dela para ser maltratado, para escravo, para se incomodar com o maioral da época, que era o faraó, para ser perseguido, para ser afrontado. Se a gente não tiver essa certeza no coração, não tem como. Mas Moisés, ele tinha certeza, ele teve um encontro com Deus, e aquele encontro com Deus foi tão poderoso, foi tão grande, que nada mais importava. Não importava mais aquele pecado que era a idolatria do povo do Egito. Como é que eu posso dizer assim? Não agradava mais o coração dele. E o mesmo aconteceu. A gente pode usar aqui o exemplo do apóstolo Paulo, que era perseguidor, ele tinha status nas sinagogas, era um cara inteligente, era uma pessoa, né, culta, respeitada por todos os religiosos, os fariseus da época. Mas aí quando Jesus pegou ele, quando ele teve um encontro com Jesus, que ele caiu para trás, que ele ficou cego, aí aquilo mexeu com ele nunca mais foi o mesmo. Então nós temos que buscar esse tipo de fé e esse tipo de encontro com Deus que esses homens tiveram, porque quando nós temos esse tipo de experiência com Deus, nada mais nos tira do caminho dele. Não vai ser ouro, não vai ser prata, não vai ser cobiça, não vai ser fama que vai nos tirar da presença do Deus vivo, porque nada nesse mundo pode se comparar à glória do Deus vivo, à nossa salvação, uma vida eterna com Ele. Então Moisés, ele tinha certeza de quem era Deus, certeza de que podia confiar na voz dele, certeza no propósito dele. Mas é como eu disse, essa certeza, ela vem de uma experiência com Deus, de uma vida com Deus. Se a gente não está
enraizado em Jesus, nós não estamos tendo experiências com Ele, comunhão com Ele, como é que nós vamos conhecê-lo? E aí, se nós não conhecemos, nossa fé é fraca. Não sei se dá para confiar nesse Jesus, não sei se dá para confiar nesse Deus aí, né? Eu não conheço direito, então nós não podemos estar nesse lugar. E lá no finalzinho desse capítulo, de Hebreus 11, lá no 33, vai dizer assim, então vai falar de todos esses heróis da fé e mais alguns aqui que falaram, que a Bíblia nesse capítulo não conta muitos detalhes, mas a gente conhece Davi, Jefté, Sansão. Ela vai dizer assim: pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada. A sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos nas batalhas e fizeram fugir exércitos inteiros. Que palavra poderosa, não sei no teu coração, mas no meu está dentro. No meu essa palavra está queimando. Aleluia. Que poderoso ali, principalmente essa parte que diz: a sua fraqueza foi transformada em força, por uma vida de fé. Porque nós sempre somos limitados, por mais que sejamos inteligentes, por mais que sejamos bem-sucedidos, nós somos limitados, nós somos pequeninos diante de Deus. Mas quando nós estamos agindo por fé, nós estamos respaldados por aquele que pode todas as coisas, nós estamos em concordância com aquele que pode todas as coisas. E aí, quem poderá contra nós? A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Deus precisa ser por nós, para nós termos essa confiança, essa certeza, e nos tornarmos fortes em Deus. Sabe, irmãos, esses textos que nós estamos lendo, eles nos mostram que não existe uma fé teórica, não existe assim uma fé religiosa, só existe fé prática, não tem outro jeito. Não existe uma fé assim: eu não creio em Deus, mas está lá na teoria. Não, eu oro, mas está na teoria. Sabe aquela coisa que na hora de praticar não acontece? Não existe isso. Toda essa galeria de fé fala de pessoas que agiram, se arriscaram, colocaram o filho para ser sacrificado, colocaram a vida em risco. E se a nossa fé, irmãos, ela for uma fé teórica, no dia da necessidade ela não vai funcionar. Se a gente não põe em prática, eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. Imagina que eu digo assim para vocês: eu gosto de academia, o irmão Henrique gosta de musculação, mas ele não vai. Mas ele gosta, ele assiste os professores lá, o personal fazendo musculação, lá mostrando como é que se faz, o ângulo certo, né, a posição certa, mas ele mesmo não vai na academia, ele só assiste, ele só gosta, ele se interessa. Aí no dia que eu tiver que levantar um botijão de gás, eu vou levantar, não vou ter força, porque eu gosto de exercício na teoria, mas eu não faço na prática, então eu não tenho força, é só da minha cabeça, eu não tenho músculo, eu não estou fazendo academia. Outras coisas que a gente pode imaginar aqui: se eu pegar e por exemplo, nunca peguei um carro na vida, uma moto, e aí eu vou lá, leio o manual do proprietário lá do meu carro, assisto um vídeo ali de como é que o cara dirige, e vou achar que eu vou saber dirigir, que é só pegar a chave e na primeira vez eu vou sair. Não é assim. Tantos exemplos que a gente pode usar. Se eu assistir uma luta de boxe, eu aprender todas as técnicas ali no YouTube e eu for lutar, eu vou vencer ou vou apanhar? Vou apanhar. Porque isso é uma questão teórica. A gente não pode ter só na teoria: eu sou bom na teoria, eu creio na teoria, mas na hora de fazer não faz. Isso é uma coisa que é muito importante nós entendermos. Então, nós precisamos ser experimentados pelos desafios. A nossa fé só vai crescer quando, diante dos desafios, ela for colocada em prática, ela for exercitada. Lá em Tiago, que também é no final da Bíblia, Tiago 2,17, eu vou pedir para quem quiser e puder abrir comigo, 2,17, quem quiser acompanhar no telão, fica à vontade. Uma palavra poderosa também que nos explica um pouco mais sobre isso. Tiago 2,17. Então aqui o apóstolo dizia para nós: como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta, não vale de nada. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Olha só que interessante. Tenta me mostrar a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a verdadeira fé. O apóstolo está dizendo:
Só pelas minhas obras tu vai ver a minha fé. E depois diz assim: você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil. Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. Então esse texto ele só está nos mostrando aquilo que a gente já vem meditando. O apóstolo Tiago nos dizendo que é impossível ter uma fé se a gente não agir sobre ela, se a gente só fala e não faz. E a fé, irmãos, ela também é revelada não só pelas nossas atitudes, principalmente pelas nossas atitudes, mas nas palavras a gente também observa algumas coisas. Lá em Mateus 12:33, Jesus ele falava com os fariseus. Ele disse o seguinte, eu vou ler para vocês, Mateus 12:33. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então aqui Jesus está dizendo: o que eu estou falando revela são os meus frutos, revela o tipo de árvore que eu sou. Se eu falo negativo, se eu falo palavrão, não estou sendo uma árvore muito boa. Eu posso me tornar, mas eu não estou sendo. Agora, se eu falo palavras de louvor, palavras de bondade, palavras de fé, Deus está demonstrando que o que está no meu coração é a fé. O que está no meu coração é o louvor a Deus. A gente até pode tentar enganar. A gente até pode tentar, o irmão chegou ali, vou mudar um pouco aqui, o pastor chegou, vou dar uma disfarçada. Mas em alguma hora ou outra, a gente vai soltar o que tem dentro do nosso coração. Me provocou um colega de trabalho, soltei a ira. O vizinho falou alguma coisa, soltei a inveja. Então, a nossa boca, ela revela. As nossas atitudes, a nossa boca, ela revela o que o nosso coração ele tem, o que ele tem carregado. Em Romanos 10, verso 9 e verso 10, vai falar uma palavra bem interessante sobre salvação, nossa salvação em Cristo, mas também sobre o mecanismo de fé através das palavras. Romanos 10, versículo 9, vai dizer assim: se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. Então é crendo no coração, mas é declarando com a boca que eu sou salvo. Então eu creio no meu coração, mas eu falo. Tem esse papel, que é nós não só entendermos e recebermos a palavra do Senhor no coração, mas nós declararmos o que ela diz. Então eu creio na salvação em Cristo, mas eu tenho que dizer, eu tenho que confessar assim Jesus como meu Senhor. E é com todas as outras coisas na palavra. Eu preciso receber no meu coração a cura divina, mas eu preciso declarar a cura. Eu preciso receber o perdão e declarar o perdão. Esse é o mecanismo de fé que Deus nos ensina a nós andarmos por ele. E aproveitando, irmãos, que a gente fala de palavras aqui, se elas têm esse peso no mundo espiritual, se elas têm esse poder de nós confessarmos Jesus e sermos salvos, como é que fica a piada suja? Como é que fica o palavrão? Como é que fica a maledicência? O falar mal da pessoa, ou dar aquele adjetivo pejorativo, aquela coisa ruim, xingar. Olha o que vai dizer na carta aos Colossenses 3:8. Colossenses 3:8. O apóstolo vai nos orientar sobre isso, vai nos exortar. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência. E também fala da linguagem obscena, palavrão, piada suja, coisa que não presta a gente falar. Então ele está dizendo bem claro aqui. E a minha pergunta é: o que será que aqueles heróis da fé eles faziam para ter aquela fé? O que será que eles faziam para eles entrarem nesse hall da fama dos homens, dos guerreiros de fé, das guerreiras de fé? Uma das coisas a gente veio vendo aqui, que é a intimidade deles com Deus, as experiências deles com Deus. E aí eu trouxe uma passagem de Jó,
que a maioria aqui já conhece. A gente vai ler o 2 e o 5. Diz assim, 42, 2 e depois o 42, 5. Jó 42, verso 2. Diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Aí lá no 5: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Então, eu acho que todos conhecem a história de Jó, mas só para a gente recapitular rapidinho. Ele tinha tudo, perdeu tudo, sendo um servo de Deus, uma pessoa fiel, perdeu filhos, perdeu gado, perdeu casa, perdeu tudo, ficou doente. Tudo que podia acontecer de ruim aconteceu com ele, menos a morte. E ele questionou a Deus em todo o livro de Jó. Ele questionava a Deus, ele reclamava com Deus, ele discutia com os amigos dele que tentavam achar uma solução para ele. E no final, aqui ele fala que ele se arrepende de tudo que ele falou, de tudo que ele falou contra Deus, que Deus isso, Deus aquilo. Mas por quê? Porque ele agora, antes ele só conhecia Deus de ouvir falar, ele não tinha uma comunhão com Deus, ele não tinha aquele entendimento, aquela fé. Quando ele conheceu o Senhor dos próprios olhos, a revelação dele foi aberta, aí ele mudou. Agora eu sei que tu pode fazer todas as coisas, agora eu sei que o Senhor está no controle de tudo, agora eu sei que o Senhor é quem manda e desmanda, que sabe todas as coisas. E ele se arrependeu do que ele falou. Então, eu atribuo muito a isso, irmãos. A nossa fé sólida, a nossa caminhada sólida é quando a gente conhece a Deus. Claro, lendo a palavra, claro, vindo aos cultos, mas tendo a nossa própria experiência com Jesus, tendo o nosso próprio agir de Deus na nossa vida, testemunhos para contar, o toque de Deus, revelações que Ele nos traz, visões que Ele nos traz, livramentos, e a gente começa a ver, agora eu conheço Ele de perto. Antes eu só via que Ele livrava o fulano, livrava o ciclano, prosperava, não sei quem. Não, agora Ele está agindo na minha vida, agora minha vida é diferente, e esse Deus eu não largo mais. Então é isso que mais nos toca, para que a gente se firme e tenha essa fé. Então, quando nós conhecemos a Deus de perto, de verdade, aí nós temos certeza do caráter dele. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é poderoso, e Ele cumpre as suas promessas. Então eu posso confiar nele, dar crédito a Ele. É a mesma coisa com Abraão. O que fazia Abraão ou Moisés confiar em Deus para largar tudo? Largar o palácio, largar a cidade que tinha, e sair procurando uma terra. Abraão, no caso, Moisés, sair do palácio para sair para enfrentar o faraó. É conhecer a Deus, é o que a gente falou antes, é conhecer a Deus de tal ponto, é amar a Deus de tal ponto, de confiar nele 100% e de entender que nada vale perder a comunhão com Deus. Nada vale. Melhor estar em guerra, é melhor estar caminhando sem rumo, mas estar com Deus me guiando, estar sentindo a paz que excede todo entendimento, que só Deus pode nos dar. Então eles conheciam a Deus de perto. E sabe, irmão, sobre fé, nós sentimos um pouco de medo, é natural. Eu até anotei aqui uma chave para você receber nessa noite. Sentir um pouco de medo é uma reação humana, mas mesmo com medo, decidir crer, dar crédito na palavra de Deus, essa é uma reação espiritual. Então, a reação humana eu estou com medo, eu sinto uma ansiedade, um medo, mas mesmo assim, se eu decidir crer na palavra de Deus, se eu decidir agir por fé, essa é uma reação espiritual. Essa é uma reação com consequências espirituais. A gente pode pegar, por exemplo, podemos pegar o exemplo de Pedro de novo, que achavam que era um fantasma. Eles, apóstolos, estavam no navio, no barco, e Jesus aparece para eles na madrugada. Eles estavam com medo por causa da tempestade, e aí Jesus aparece para eles: sou eu, não tem mais. E aí eles meio assim, não acreditando. Aí o apóstolo Pedro ele faz um teste com Jesus. Então, se é o Senhor mesmo, o Senhor vai me mandar ir sobre as águas para te ver. Então vem, Jesus disse. E aí ele, provavelmente com medo da tempestade, com medo do suposto fantasma, você está dizendo: eu vou lá ver, que é Jesus. E aí ele começou a andar sobre as águas, e ele começou bem. Ele começou, porque mesmo com medo, ele estava agindo, ele estava se movimentando. Então aqui foi liberada aquela chave na vida dele, ele estava tendo uma reação espiritual. Só que a Bíblia também fala que num dado momento, no meio do caminho, ele parou, olhou o vento, olhou os trovões, a tempestade, e se assustou.
E aí ele afundou. Senhor, socorre-me, ele pediu. E aí Jesus socorreu ele, mas ele perguntou assim: por que você duvidou? Por que você não creu? E é engraçado porque fica confuso, parece que ele estava com medo e depois ele creu, mas na realidade o que atrapalhou ele foi quando o medo dominou ele. Porque nós podemos sentir medo, nós somos seres humanos, nós podemos em algum momento sentir raiva, nós podemos em algum momento sentir ansiedade, mas quando isso nos domina, a gente perde o caminho. E ali foi isso, o apóstolo estava com medo, mas mesmo com medo, o Senhor mandou eu ir, eu confio nele, se é ele eu vou andar. E foi andando. Porém, quando ele parou de fazer o que Deus mandou ele fazer, parou, peraí, mas tem muito vento, peraí, mas está muito feio esse negócio, ele afundou. Então aí foi quando o medo foi maior do que a fé, e ele sucumbiu. Então é isso que nós não podemos deixar acontecer. E para nós encerrarmos, irmãos, um resumo: a fé, ela é simplesmente obedecer o que Deus está dizendo, obedecer. Eu não vejo, mas eu vou fazer. Eu não sinto nada, mas eu vou fazer. Crer é uma decisão, é quando eu decido crer, é quando eu ouso, diante de circunstâncias que não são favoráveis, eu vou agir por fé. Então a fé é uma decisão, muitas vezes ela não vai ser um sentimento, na maioria das vezes a fé não quer dizer que o medo vai sair, que a ansiedade vai sair, que a raiva vai sair, mas quer dizer que eu tenho que decidir no meio dessa circunstância, no meio dessa doença, no meio desse problema, no meio desse vício, no meio dessa situação complicada, eu decido crer, eu decido dar. O que significa crer, irmãos? A palavra crer é dar crédito, é dar atenção, é considerar o que ele está falando. Então, eu dou crédito, eu estou olhando aqui, tudo que eu estou olhando me desanima, faz eu pensar que não vai acontecer, mas se a palavra diz, se Deus me visitou e falou, então eu decido olhar para quem? As circunstâncias? Não, para o meu Deus que pode todas as coisas. Amém? Quem recebe essa palavra? Louvado seja o Senhor. Se coloque de pé, irmãos.